Sabe, eu fico pensando, o que acontece quando a gente pega uma das histórias mais antigas do mundo, a Epopeia de Gilgamesh, e tenta ler, assim, com os óculos que a gente usa hoje para ler um romance do século XXI? É uma ótima pergunta. Essa é a questão que vai guiar a gente hoje. A nossa ideia é justamente essa: mergulhar numas análises que comparam essa epopeia com o romance moderno. E ver o que acontece. Exato. Tentar entender como essa nossa lente moderna pode revelar novas camadas de significado, mas também, sei lá, como ela pode acabar enganando a gente. Com certeza. Vamos olhar para a psicologia, para os detalhes, para o desenvolvimento dos personagens de um jeito diferente. E essa ideia de que a literatura viaja no tempo é fundamental, né? Gilgamesh não é tipo uma peça de museu. Não mesmo. Ele ganha uma vida nova a cada geração que o lê. Mas isso vem com uma responsabilidade. Não é só chegar e impor nossos valores de hoje. Certo, não é só aplicar um filtro freudiano e pronto. Exatamente. A questão mais interessante é, por que o texto é assim? Por que ele é tão repetitivo? Ou porque não tem aqueles longos monólogos internos que a gente espera? Se a gente não entender a lógica interna da obra, o risco é julgar o texto por algo que ele nunca quis ser. Perfeito. É como tentar jogar xadrez com as regras de futebol. Não funciona. Então vamos começar por aí, por essas expectativas. Quando alguém que cresceu lendo romances pega um livro, o que essa pessoa espera? Eu penso logo numa imersão na vida interior dos personagens, sabe? A gente quer saber o que eles estão pensando, as dúvidas, as contradições. E o romance, historicamente, está muito ligado à burguesia, né? Tiano, agora coloca isso do lado de Gilgamesh. É outro universo. Outro universo. O foco é quase exclusivo na elite. Reis, deuses, semideuses. Não tem essa de classe média. Não existe. Nem de vida privada como a gente entende. O povo de Uruk é, assim, uma massa anônima, um pano de fundo para as ações grandiosas do rei. O padeiro, o artesão, a vida deles não importa para a história. Nenhuma. A epopeia trata do cósmico, da relação do homem com os deuses, da mortalidade. São temas gigantescos. E ainda assim, apesar dessa distância toda de deuses e reis, tem uma coisa que puxa a gente para dentro de um jeito muito visceral. A amizade. A amizade entre Gilgamesh e Enkidu. É impressionante como essa relação de 4.000 anos atrás parece moderna. Totalmente. É cheia de tensão, de competição, admiração, quase um bromance da Idade do Bronze. Bromance da Idade do Bronze, adorei a definição. E captura bem essa primeira camada de leitura. Mas tem mais, né? Tem muito mais. Os assiriólogos que leem o texto no original em acádio, eles veem algo ainda mais profundo. Tem uma cena logo no início, um sonho do Gilgamesh, que é reveladora. Qual sonho? Ele sonha que o machado cai do céu e ele se sente, muito atraído por esse machado. Ele o ama como a uma esposa. Um machado? Que estranho para simbolizar um amigo. Pois é, mas aí é que tá o pulo do gato linguístico. A palavra para machado em acádio é racino. Ok. Acontece que racino tem um som muito, mas muito parecido com outra palavra, que pode ser traduzida como amante masculino. Uau! Sério? Seríssimo. Então, para o ouvido de um falante de acádio, essa cena do sonho tem uma ambiguidade poderosíssima. Então não é só sobre um companheiro de batalha. De jeito nenhum. É sobre um parceiro que completa Gilgamesh de uma forma muito mais íntima, muito mais complexa. O texto está dando uma pista da natureza homoerótica da relação sem dizer com todas as letras. Caramba, isso muda tudo. Então a complexidade psicológica está lá, mas ela está meio que codificada na linguagem, nos trocadilhos, o que me leva a outra questão. Se não temos os monólogos internos, tipo Virginia Woolf, onde a epopeia esconde a psicologia dos personagens? A resposta, como a gente já viu nesse exemplo, está nos sonhos. Nos sonhos? Os sonhos em Gilgamesh são palco da vida interior. Para o público original, um sonho não era só coisa da cabeça. Era uma mensagem dos deuses, uma profecia. Uma janela para o futuro. Exato. Era um elemento do enredo, uma forma de antecipar o que ia acontecer. O Gilgamesh sonha com o machado, a mãe dele interpreta aí, Uhum. e Enkidu aparece. Isso.
Funciona como um mecanismo narrativo. Quase como um spoiler dos deuses. Exatamente. Mas para nós, leitores de hoje, que vivemos depois de Freud, esses mesmos sonhos viram um tesouro psicológico. A gente lê de outra forma. A gente não lê como profecia, mas como manifestação do inconsciente. O que significa ele sonhar com um touro selvagem que ele não consegue vencer sozinho. Revela uma ansiedade, talvez. Uma ansiedade, um reconhecimento de que existe uma força que ele não controla, que é o próprio Enkidu. Então é uma dupla leitura. A gente vê o que o público antigo via, a antecipação, mas também extrai uma análise psicológica que eles talvez não fizessem da mesma forma. Então os sonhos ocupam um espaço do monólogo interior do romance moderno? Ocupam um espaço exato. É fascinante. Mesmo. É como se a gente estivesse usando uma ferramenta que os autores não tinham para decodificar a obra deles. Isso me faz pensar no mundo exterior da epopeia. Se a vida interior está nos sonhos, como o mundo físico é representado? Eu penso em romancistas como Balzac, que gastava páginas descrevendo a mobília de uma sala. Sim, o efeito de realidade. Isso, para a gente se sentir lá dentro, para aquele mundo parecer palpável. Isso existe em Gilgamesh? Aí está outra diferença crucial. Numa epopeia poética como Gilgamesh, não existe o supérfluo. Cada palavra conta. Não tem exceção de linguiça. Zero. Se o poeta menciona um detalhe, não é para criar atmosfera, é para comunicar um significado simbólico. Tem um exemplo ótimo que o material que a gente analisou traz. A menção a uma fechadura de porta coberta de poeira. Ok, à primeira vista parece só a descrição de um lugar abandonado. Poderia ser num romance. Mas aqui, esse detalhe é uma bomba de significado. Como assim? A poeira na fechadura significa o tempo que passou. Negligência. Uma oportunidade perdida para sempre. Ah, entendi. O detalhe não descreve o mundo. Ele julga o mundo. Ele carrega uma emoção, um conceito. Cada elemento é uma pista numa investigação, não um cenário de filme. A economia de palavras força cada palavra a trabalhar muito mais. Muito mais. Certo, então, a psicologia está nos sonhos, o significado está nos detalhes. Se a gente junta tudo isso, o que acontece com o próprio Gilgamesh? Ele muda. Ele tem um arco de personagem que a gente reconhece, que começa de um jeito e termina de outro completamente diferente. Essa é talvez a maior armadilha para um leitor de hoje. A gente espera uma transformação psicológica, que o herói se descubra. E não é isso que acontece. Não, o arco de Gilgamesh é diferente. Ele não se torna outra pessoa. A jornada dele é sobre aprender a canalizar quem ele já é. É sobre autodisciplina, amadurecimento. Como assim? No começo, ele é um tirano. Usa a força dele de forma arbitrária, destrutiva. Certo. No final, depois de toda a jornada da perda do Enkidu, ele aprende a usar essa mesma força para ser um bom rei, para construir muralhas, proteger o povo dele. Então a mudança não é na essência dele, mas na aplicação dessa essência. Precisamente. Pensa no romance de formação clássico. O herói geralmente precisa romper com as origens, sair da cidadezinha para conquistar o mundo. Para se tornar quem ele é. Isso. A jornada de Gilgamesh é o oposto. Toda a aventura dele serve, no fim, para ele entender a importância de voltar para casa, de aceitar a mortalidade e fortalecer as muralhas de Uruk. A jornada não é para fugir do centro, mas para aprender a mantê-lo forte. Essa ideia da psicologia implícita que a gente precisa meio que escavar para achar, me lembra de uma das cenas mais fortes e, para mim, mais confusas da primeira vez que li. Qual delas? O momento em que Enkidu chega em Uruk. Ele encontra Gilgamesh indo exercer o direito tirânico de dormir com uma noiva na noite de núpcias dela. Sim, a luta na porta. Exato. Enkidu se põe na porta e o impede fisicamente. Eles lutam e dessa luta nasce a amizade. O que me deixou chocada é que o texto não dá absolutamente nenhuma explicação para a atitude do Enkidu. Por que ele faz aquilo? E esse silêncio é a chave de tudo. Como assim? O texto te joga um osso, mas sem a carne. Não tem sonho para interpretar, não tem diálogo explicando, é ação pura. E o que é fascinante é o poder dessa omissão.
Esse espaço em branco na narrativa é um convite. Ele ativa o leitor de um jeito que um romance explicativo nunca faria. Mas espera aí, isso não pode ser visto como uma falha na narrativa? Ao deixar esse vazio, a gente não corre o risco de só projetar nossos valores do século XXI na história? É um risco real. A gente assume que o Enkidu agiu por um senso de justiça, de defesa da mulher, mas talvez a motivação para um Mesopotâmio fosse outra coisa que a gente nem imagina. Essa é uma pergunta excelente. E a gente nunca vai poder bater o martelo e dizer que nossa interpretação é 100% a intenção original. Mas o que a análise sugere é que esse espaço em branco é de propósito. É uma característica da forma de contar a história, não um defeito. A reticência do texto nos força a participar, nos obriga a parar e pensar. Por que ele fez isso? E ao tentar responder, nós mesmos fornecemos a psicologia que o texto não dá. A gente se torna co-criador do significado. Exatamente. A leitura vira um diálogo, uma colaboração entre um texto de 4.000 anos e uma mente do século XXI. É muito mais envolvente do que receber tudo de bandeja. Certo. Então vamos organizar as ideias. Ao ler Gilgamesh com a cabeça de quem lê romances, a gente encontra desencontros que, na verdade, são pistas. São um mapa da mina. O foco é na elite, não no cotidiano. A psicologia não está em monólogos, mas escondida nos sonhos, nas ações. Exato. E os detalhes do mundo não são para criar realismo, mas cada um deles é uma peça de um quebra-cabeça simbólico cheio de significado. E, por fim, a jornada do herói não é sobre se transformar em outra pessoa, Mas sobre aprender a se controlar e a valorizar o seu ponto de partida, o seu lar. e tudo isso nos leva a essa ideia de que o texto não entrega tudo pronto. Ele deixa esses espaços em branco que exigem a nossa participação ativa. Exatamente. O que nos leva a um pensamento final. Manda. Vimos que essas histórias antigas não são artefatos estáticos. Elas são, na verdade, espaços interativos que dialogam com cada geração e nos desafiam a completar os significados. Certo. E isso levanta uma questão provocadora para quem nos ouve. Que outros espaços em branco na literatura, na arte ou até na história, a gente preenche todos os dias com as nossas próprias suposições modernas. E, talvez o mais importante, o que essa nossa necessidade de preencher todos os vazios revela sobre nós mesmos como leitores e pensadores do nosso tempo.